Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que com gols de Léo Natel, Jô e Gustavo Mosquito, sim, ele, o Mosquito, o Corinthians venceu o Curitiba por 3-1, emplacou sua primeira vitória nesse Brasileirão. A gente vai falar, é claro, dessa vitória, mas vamos bater também um papo sobre esse Corinthians de 2020, essa metamorfose ambulante, que nas mãos do técnico Thiago Nunes tem tentado mudar sua forma de jogar futebol e tem também tentado, de certa forma, se transformar semana a semana, encontrar soluções, e a prova disso foram os autores dos gols, e tirando o Jô, que também chegou no meio dessa pandemia, são dois jogadores que até pouco tempo não estavam tanto nos planos, não estavam tanto no radar da torcida. Para falar sobre tudo isso e muito mais, eu tô aqui com o Bruno Cassucci. Tudo bem, Cassucci? Tudo ótimo, Leozinho. Um salve, fiel torcida. Eu mantenho o meu aproveitamento, mostrando que sou pé quente. Mais uma vez estive em Itaquera e busquei a primeira vitória do Corinthians no Brasileirão. Vamos falar dela e vamos falar dessas chegadas e saídas do Corinthians. Quem também tá aqui comigo é o Marcelo Braga. Tudo bem, Bragueto? Fala, Léo, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade. O pessoal que está acompanhando a gente vai perceber que no episódio passado participaram Ana, Diego Ribeiro e Cassucci. Agora o time mudou um pouco. O professor está oportunizando e dando chance a todos os integrantes do elenco para ganharem minutagem nesse campeonato. É isso, aqui é quarta domingo, com essa maratona de jogos, a gente tá fazendo uma rodagem do elenco também, e quem tá aqui aberto na esquerda com muita velocidade é Vitor Pozella, nosso extremo, né, como disse o professor Adenor. Tudo bem, Popô? Nossa, estamos perdidos se eu for o extremo, velho. Que eu tô com a bunda do tamanho do Sid Clay, mais ou menos. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, velho. No máximo eu consigo jogar ali terceiro reserva, o Jô é o titular, o Bozelli é o reserva. Meu Deus. Aí já que não tem mais Gustavo, o Natan, aí foi ali de centroavante e reservão. Mas é sempre bom estar aqui com vocês, abrilhantando ao lado e aprendendo muito com vocês aí. E o King, né? Que momento, como foi bom ouvir o King na última edição do podcast. Muito obrigado. É a voz da experiência, né, cara? Ele é o nosso Jô, cara. Ele chega, não precisa nem treinar, entra no jogo e faz gol. A gente falou bastante aqui recentemente, até das opções do Corinthians, daquelas respiradas profundas que o Thiago dá quando ele olhava pro banco. E eu acho que dá pra gente dizer, né, gente? Me impressiona muito, pelo menos isso, como o Thiago consegue encontrar soluções no elenco do Corinthians e até fora do elenco do Corinthians, mas no grupo de jogadores com o contrato do Corinthians, né? Nessa quarta-feira, duas dessas opções, dois desses achados do Thiago, acabaram fazendo gols, que foram o Mosquito, o Gustavo Silva, como ele gosta de ser chamado, né? E o Léo Natel, carinhosamente já chamado de Leonatel Messi já pela torcida, e por mim também. Calma! Léo Natel que fez uma grande partida, jogou bem, e o Mosquito que entrou e conseguiu fazer o golzinho dele lá. Então eu queria começar falando com vocês, gente, de como é que vocês encontraram, como é que vocês viram essas mudanças, começando por quem estava no estádio então e passou um frio danado, Bruno Cassucci. Olha, Léo, eu não gostei quando eu vi a escalação do Corinthians, porque eu esperava um time mais solto. Eu achei que a escalação do meio de campo ali com o Gabriel e com o Ramiro não era ideal, e tanto é que a comissão percebeu e mexeu no intervalo, né? Voltou já com um time mais ofensivo e não poderia ser diferente, né? Você com a mais dentro de casa tinha que fazer isso mesmo. Mas eu gosto, eu gostei dessas alternativas e gostei, antes do jogo, gostei da entrevista do Thiago Nunes na véspera, falando de aproveitar os jogadores, falando de olhar mesmo o elenco do Corinthians. Vira e mexe eu venho aqui e faço críticas ao Thiago, mas acho que a gente tem que reconhecer. Tem muito treinador que enche o saco da diretoria, dando entrevista, vazando informação, reclamando do que tem à disposição, pedindo reforços, e me parece que o Thiago tá consciente do que tem no Corinthians. A gente pode falar que não é certo o Corinthians estar passando por isso, porque assim, o Corinthians está sem dinheiro porque pagou caro em jogador que está emprestado, pagou caro no Sornosa, pagou caro no Richard, pagou para jogadores do Sub-23 que não são aproveitados, pagou no Matheus Alexandre, que nunca pisou no Corinthians. Enfim, a gente pode citar uma série de problemas que fazem o Corinthians não ter dinheiro para contratar. Mas eu gosto muito disso do Thiago, de falar, beleza, não vai ter e eu vou trabalhar com o que tem aqui, vou buscar o Mosquito, vou tentar trazer o Marquinhos e vamos tocar o barco. E acho que ele foi feliz nas escolhas. Não é uma atuação para iludir muito. A gente tem que lembrar que o Curitiba perdeu todos os jogos, o Curitiba perdeu um jogador com 15 minutos, né? Exato, uma agressão. na maior parte do jogo.
e mesmo assim conseguiu assustar o Corinthians em alguns momentos, conseguiu fazer um gol de empate, mas é um jogo que apresenta mais alternativas, assim, que a gente começa a falar, olha, talvez dê para tirar alguma coisa daquele jogador, talvez ali a gente encontre uma outra solução. Acho que essas são as boas notícias e também o fato de conseguir a primeira vitória, os primeiros 3 pontos e tirar esse peso das costas. Você falou da entrevista do Thiago Nunes, realmente foi uma entrevista muito boa, uma entrevista que assim, muito diferente do que a gente costuma ver no futebol, foi uma entrevista bem aberta, né? Bem clara, bem direta. Vamos ouvir então duas dessas respostas do Thiago Nunes, que ele fala exatamente sobre oportunizar melhor os jogadores com contrato com o Corinthians. A gente está tentando, em conjunto com a direção, rever todos os processos internos aqui, de comunicação com a formação, com a categoria sub-23, com os atletas que estavam emprestados pelo próprio clube. Então, todo um processo de transformação de gestão, de ter realmente um olhar novo, né, para que a gente possa aproveitar tantos atletas que estavam no clube e não tiveram tantas oportunidades nos últimos anos. Como meta principal nesse brasileiro é a gente oportunizar esses atletas e também tentar, né, lógico, brigar em cima na tabela, como é de praxe para o Corinthians, superar as 2 últimas campanhas em primeiro lugar, né, que em 2017 terminamos em 13º, 2018 13º, e 2019, se não estou equivocado, em 8º. A gente tem olhado sempre para os jogadores do próprio clube, né, desde que chegamos. O primeiro passo que dei aqui no Corinthians foi solicitar uma lista de jogadores que pertenciam ao próprio Corinthians. A ideia desde o início era tentar oportunizar para jogadores do próprio clube, não só da formação, mas também atletas que não tinham tido oportunidades e continuidade em outros momentos, por vários fatores, né? Às vezes pelo clube, às vezes pelo próprio atleta, às vezes que não tinha dado a resposta imediata, né, desejada naqueles momentos. Tá aí, então. Pozella, o que você achou primeiro, então, dessa entrevista coletiva? E já deixo também a minha opinião. Achei que foi de uma clareza e de uma sinceridade que a gente não está acostumado a ver no Brasil, né? Ver o técnico chegar e falar: o objetivo do time esse ano não é ser campeão. Não é fácil para o técnico falar isso e muitos torcedores, muita gente não gosta de ouvir isso, né? Eu acho maravilhosa essa entrevista, no sentido que o Thiago se dispôs a conversar e trocar ideias de futebol e do Corinthians, que ainda estavam pairando pelo ar muitas dúvidas, porque a última coletiva dele, logo depois do retorno do futebol da parada na pandemia, que ainda estamos, ele teve uma postura que eu achei esquisita na coletiva, muito agressivo, não esclarecia nada. Uma pergunta simples sobre a função do Carlos, por exemplo, vocês têm que saber o que é a função, enfim. Nessa, eu achei que ele foi muito mais disposto a conversar mesmo, de coração aberto, e esclarecer algumas dúvidas que os jornalistas têm e que a torcida tem, né? Vale lembrar que nós só somos porta-voz para que o treinador converse com a torcida, que responda algumas perguntas que nós somos o meio-campo, aí ligamos um ao outro. Então, eu achei uma entrevista muito boa e sim, essa frase dele, né? É um ano de transformação. Nem sempre o torcedor gosta de ouvir isso, mas alguém tem que fazer isso. Talvez o Corinthians viva uma situação parecida com o que o Mano Menezes fez aqui no Corinthians em 2014, né? Quando o Tite foi campeão da Libertadores, campeão do mundo. 2013, o segundo semestre foi horroroso, foi um negócio ridículo. O Corinthians fez 11 gols no segundo semestre de 2013. O Tite muito apegado aos jogadores que deram muitas alegrias a ele. Em 2014 foi um trabalho de reconstrução, para que em 2015 o Tite voltasse e fizesse o que ele fez, um dos melhores times do Corinthians nos últimos anos, que jogava para frente, vale destacar, né? Esse papo de que faz 10 anos que ele joga igual, uma baita balela. Mas eu acho que a entrevista foi ótima, que ele esclareceu, e como o Sussi falou aí, cara, é importantíssimo o treinador também melhorar jogadores, também parte da função do treinador de futebol melhorar o que tem. Claro que é maravilhoso, o Sampaoli tem boas ideias, é um puta treinador, com perdão da palavra, acho ele fantástico, mas onde ele vai 60 milhões, 70 milhões de investimento. Você sempre cria um argumento para o crítico falar, mas também, com esses investimentos, até eu faria o time jogar. Não acho que é assim, vejo muito mérito nele, mas também consigo enxergar uma trilha muito mais difícil e ainda mais complicada para o Corinthians, um time muito endividado, em fazer times competitivos. Tudo bem, é um ano de transformação, mas tem que competir. Tem que chegar na final do Paulista, pelo menos, tem que ir longe na Copa do Brasil, tem que tentar beliscar uma Libertadores. Até porque, apesar dos pesares, a gente está falando do Corinthians, que tem Cássio, Fagner, Gil, Luan, Cantillo. Calma, né? Não é um time ridículo. Não é um catadão, né?
Você pode ter defeitos na um construção do elenco. É isso. É um elenco que tem falhas, mas é um time que, peraí também, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Marcelo Braga, chega dando então a sua opinião, então. Então, eu destaquei 2 frases aqui da coletiva, que em algumas edições passadas, depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, eu cheguei a perguntar numa análise, deixar uma pergunta no ar, se o Corinthians tinha mudado o seu estilo, se o Thiago tinha mudado suas ideias, se ele seria um time reativo e deixaria de ser um time propositivo. E ele deu uma frase aqui que foi: optamos, depois da pandemia, né? Optamos por atletas com característica mais de força, vitórias pessoais em duelos defensivos, para ter resultado e gerar mais confiança. Ou seja, ele precisava levar aquele time para classificar no Paulistão, depois foi chegando nas fases finais, precisava ganhar, depois precisava brigar pelo título. A necessidade gerou um time mais defensivo, mais seguro, mais cascudo. Exatamente. E aí ele diz também numa outra frase que as ideias continuam as mesmas. Um futebol mais de aproximação, de ficar mais com a bola e atacar mais que o adversário. Nesse jogo contra o Curitiba teve tudo isso. Teve mais posse, teve mais ataque, mas é um jogo que, como o Cassus falou, não dá para se iludir, porque com 15 minutos você tinha um jogador a mais e era o lanterna do campeonato, né? Mas Eu tava mesmo louco assim... pra perguntar isso pro Thiago. E aí, na minha pergunta, foi exatamente a pergunta que eu fiz pra ele na coletiva, se o time tinha mudado ou não. E aí, o meu microfone falhou na hora, a assessoria tentou me pular, falei, não, pera aí, deixa eu... E a resposta foi muito boa, Você já boa, tinha cara. tentado perguntar pro Vital e não arrancou nada dele, né? Numa coletiva exatamente. recente. E a resposta do Thiago foi boa mesmo. Exatamente. Não, e a gente fala bastante desse poder não sei se é de transformação, eu não acho que a palavra é transformação, mas essa inventividade, talvez, dele achar jogadores, de achar soluções. Antes de falar de Mosquito e de Leonatel, você tem o Piton, que sobe no começo do ano e já vira rapidamente uma opção sustentável, uma opção que é viável para o time na lateral esquerda. Mas vamos contextualizar isso, né, Leozinho? Claro. O Piton chega, o Carlos, a diretoria diz que vai negociar o Carlos, né, ainda em pré-temporada, o Braga e o SUS podem confirmar isso. O Sid Clay chega totalmente... da Flórida. O Carlos nem viaja. O Sid Clay chega totalmente fora de peso, pesado, não só corporal, mas taxa de gordura muito elevada, enfim, sem jogar na Rússia. Então o Piton meio que ou era tu mesmo, né? E só para contextualizar, tu, né? por que o Piton virou titular de um dia para o outro. Não, sim. Ucrânia, né? O Dinamo de Kiev. Desculpa. A geografia aqui, vamos brincar de... Não, o que eu ia falar sobre o Carlos, é só uma informação. O Carlos, no início do ano, ele teve uma proposta de empréstimo para o Bahia. O Carlos quase acaba no Bahia nesse primeiro semestre. Acabou não indo, o empresário freou, aí o Bahia levou o Zeca para lá, pro elenco. O Carlos ficou treinando e acabou aparecendo a chance. Agora está sendo negociado com o futebol italiano. E é mais uma prova daquilo que o Pozella falou no começo. O Pozella ou o Bruno. Eu não sei porque eu estou chamando o Cassus de Bruno hoje, mas eu vou seguir até o final. De que o Thiago não está reclamando, né? Ele perdeu um titular da lateral, um cara que tinha arrumado o time dele, mas ele sabe que o clube passa por momentos econômicos péssimos e não dá para brigar contra o euro nesse momento, né? Tem uma proposta pro cara, vende. Não, e não precisa nem ser em euro também. Ele também perdeu o Pedro Henrique, e aí a segunda invenção dele, que não é bem uma invenção, já era meio bola cantada que isso ia acontecer em algum momento, que é o Avelar na zaga, que entrou e entrou bem. Aí você tem o Carlos Augusto, como a gente já falou, que também estava meio que escanteado, ganhou chance e saiu de largado até ser vendido para a Europa, uma boa venda do Corinthians para a Europa. E aí você também tem o Gustavo Mosquito, pedido dele que chegou e já jogou. O Otero, uma contratação que no mínimo ele aprova. O Leonatel, uma contratação que no mínimo ele aprovou, que ele assinou, uma oportunidade de mercado. E o Arauz, que depois de 2 anos, o Arauz, é bom lembrar, o Cassucci e o Braga podem dizer melhor também. O Arauz não era nem opção pro Carille, né, por exemplo. E o Arauz, ele entrou e entra como titular agora. E na minha visão, ele ganhou a posição do Luan já, né, Cassucci? O Arauz chegou a ser emprestado para Ponte Preta. O Carille até deu umas chances pro Arauz e o Arauz também não correspondeu, né? E o que, assim, é muito difícil a gente avaliar por treino, né? Às vezes o torcedor pergunta, e aí, o fulano tá treinando bem? Esse fulano tá treinando bem? Mas mesmo no que a gente via, assim, não dá para falar que o Arauz se destacava, que ele arrebentava nos treinos, não era uma coisa assim. Tinha o lance da timidez, que até hoje no Corinthians, conversando com as pessoas, falam que é muito difícil ouvir a voz do Arauz, que ele tá se soltando de fato aos poucos, mas tem tudo isso. E acho que é um mérito também do Thiago botar, bancar nesse momento. Ontem bancou, porque o primeiro tempo do Arauz foi ruim.
mesmo assim manteve o Arauz, não decidiu voltar com o Luan para o segundo tempo, e aí o segundo tempo dele foi muito bom, né? Deu assistência para o Jô, teve aquela bola que ele colocou na cabeça do Sid Clay, dominou o meio do Corinthians, e agora o Luan vai ter que se esforçar, vai ter que ralar para recuperar essa posição aí. E você falou do Arauz, do podcast passado a gente falou que a gente nunca tinha ouvido a voz do Arauz, eu pelo menos não lembrava, não tinha uma entrevista do Arauz, e o Arauz acabou sendo eleito o craque do jogo na votação popular na TV Globo, e ele recebeu o prêmio no final do jogo e deu entrevista para o Marco Aurélio Souza. Vamos ouvir então a voz do Arauz, então, o simpático Arauz, que na nossa eleição, no nosso grupo de WhatsApp, ganhou o troféu Fofura da Noite. Muy contento por el partido, creo que venimos trabajando muy duro y hay que continuar así porque es un partido muy importante que logramos sacar los 3 puntos. Estamos muy felices. No es tímido, solo que no gosto de falar muito português porque de repente erro muito. Sim, pode dar uma quebrada, né, como os jogadores falam. Sí, pero muy contento por el triunfo y hay que continuar así. Es muy buen trabajo del grupo. Tá aí o Arauz, então. Eu já vi que um de vocês dois levantou a mão. O Marcelo Braga levantou a mão, Braga? Vai lá. Não, é porque a gente tá falando de jogador que tava desacreditado, e eu quero só contar um bastidor. Na semana passada, aí, quando a gente deu a notícia que o Gustavo Mosquito chegaria ao Corinthians de volta, né, que ele tinha sido pedido, o tom foi de piada, né? A torcida tratou isso como, nossa, olha a fase do Corinthians, se apegando ao Gustavo Mosquito e tal. E nessa entrevista coletiva, o Thiago falou que conhece o jogador lá de Curitiba, que via talento nele desde a base, e que é um cara de enfrentamento, assim, A gente viu ontem, depois que ele entrou, né? Ele arriscou chute pro gol, ele foi para cima, é um menino que tem uma certa habilidade ali, e intimidade com o gol, pelo menos tinha na base. E eu falei com ele hoje, mandei um áudio falando sobre isso, sobre as críticas da torcida, e ele mandou uma resposta. Coloca aí pra gente ouvir, Léo. Esse é o áudio do Mosquito aí que ele mandou pra gente. Tá motivado, né? Normalmente o Mosquito tira o sono da gente. Ontem ele fez o torcedor dormir mais tranquilinho, dormir melhor. Não, a gente sabia que e o melhor é que mais tarde, de fato, o Mosquito vai falar. O Mosquito vai falar daqui a pouco, mas ele também falou uma coisa bem legal na saída do campo, em entrevista à Gabriela Ribeiro. Então, antes de rodar o Mosquito de verdade dessa vez, fala aí, Gabi, então, o que você sabe, o que você acompanha dessa postura do Thiago mesmo de encontrar jogadores, de buscar talentos com contrato no clube, no Sub-23, no Sub-20. A Gabi, que é bom lembrar, foi repórter por alguns anos lá no Paraná, então acompanhou de perto essa trajetória do Thiago e conhece bem o trabalho dele. Esteve na partida de ontem também. Oi, gente, sempre muito legal participar com vocês aqui do podcast GE Timão. E olha só, essa semana na entrevista coletiva o Thiago Nunes falou que não queria insistir nas comparações com o Atlético, que ele é um técnico diferente, que o Corinthians é um time diferente, mas tem algumas características dele que, é claro, não mudam, né? Como qualquer treinador que acaba carregando características que ele adquiriu ao longo da carreira. E é óbvio que o trabalho, né, mais recente dele antes do Corinthians, que foi o Atlético Paranaense, tem muito disso. Porque ele usava muitos jogadores que vinham das categorias de base, jogadores que ele conheceu, jogadores que ele foi campeão em 2018 do Campeonato Paranaense com a equipe Sub-23 e acabou apostando nesses jogadores aí para ganhar a Copa Sul-Americana em 2018 e também para ganhar a Copa do Brasil em 2019. Entre eles, vale sempre lembrar, né, o Bruno Guimarães, que hoje está no Lyon. E é claro que no Corinthians ele traria essas características também. Inclusive, no começo do ano, logo na apresentação dele, ele já falou sobre isso. Falou que gostaria de trazer alguns jogadores da base do Corinthians, apostar nesses jogadores, porque ele sabe que essa é uma solução barata para o clube. Até na atual situação, né, para o Corinthians, acaba sendo também um caminho viável. E ontem, no jogo de ontem, né, na Arena Corinthians, a gente pôde ver bastante disso. O Piton entrando na vaga do Sid Clay, que já é, né, aquela disputa que a gente já tá vendo aí desde o comecinho da temporada. Ele apostou também um pouco no Juan, no ataque e, é claro, no Gustavo Silva. O Gustavo Silva, para quem não conhece, né, o Mosquito, agora chamado de Gustavo Silva, voltou pro Corinthians na semana passada, né? Ele estava jogando no Paraná e estava emprestado pelo Corinthians. E foi uma dessas apostas. Aí ontem, no fim do jogo, eu estava na transmissão do Premier e conversei com o Mosquito. E ele se emocionou bastante. Principalmente, ele agradeceu ao Thiago Nunes pela oportunidade.
Na verdade, o Mosquito, ele nem imaginava que ele poderia fazer parte dos planos do Corinthians para essa temporada. Eu conversei com algumas pessoas que tiveram contato com ele antes do jogo de ontem, né, lá no Paraná, ainda quando ele estava jogando, até havia marcado um gol na Série B contra o Confiança, e o Mosquito já não achava que ele estava nos planos do Corinthians. E aí foi para ele uma surpresa ser chamado pelo Thiago Nunes, ser a aposta do Thiago Nunes no jogo de ontem. E inclusive nessa entrevista então que ele deu no fim do jogo, ele chorou bastante, agradeceu a família dele, agradeceu a esposa, os filhos, né, um jogador jovem, mas já tem a família dele, e agradeceu também ao Thiago Nunes por essa oportunidade. O Evandro Fornari, na entrevista coletiva, também falou disso, falou sobre essa aposta no Gustavo, né, que pode ser uma solução aí para o Thiago Nunes. Lembrando também, né, falei da entrevista coletiva do Thiago, que ele falou que ele não queria ser comparado, né? Não queria comparar os trabalhos do Atlético com o trabalho do Corinthians, mas o Thiago recentemente, depois do jogo contra o Grêmio, ele falou que ainda estava em busca daquele jogador, né? Que ele quer no esquema dele, que é um jogador pelas pontas no ataque, principalmente pela esquerda, né? Para dar mais velocidade, mas enfim, aonde ele conseguir encaixar esses jogadores de ponta, o ponto atacante. E o Gustavo fez justamente essa função. Então, quem sabe, o Thiago Nunes até falou que está esperando um jogador encaixar nessa posição, busca essas soluções caseiras, já fez isso no Atlético Paranaense, está tentando buscar no Corinthians, sem que seja uma contratação cara, mas buscando uma solução caseira para resolver o ataque do Corinthians nessa temporada. A Gabi falou da entrevista, então, que ela fez com o Mosquito. Vamos ouvir também, então, a entrevista do Mosquito, bem emocionado na saída do campo. Agradeceu bastante a oportunidade do Thiago e marcou um dos gols dessa vitória do Corinthians. Cara, desculpa a emoção aí. Só agradecer a Deus mesmo, minha família, só minha esposa e eu, sabe que o que eu passei para chegar aqui, para fazer um gol. Minha esposa, agora meus filhos que estão com 3 meses, só eles, minha família, sabe que eu passei para chegar aqui, para fazer esse gol, quanto eu me dediquei, quanto eu me cobro. E agradecer a Deus, agradecer a eles, agradecer ao Corinthians por me dar mais uma oportunidade, ao Thiago aí. Muito feliz mesmo. Na época que eu tava no Coritiba, aconteceram alguns problemas, eu fiquei 1 ano sem jogar, né? Mas não tenho mágoas, nunca vou torcer contra o Coritiba, jamais. Tenho amigos aí, tenho companheiros, né? Torço para que todos se deem bem, o clube também, né? Cabeça boa, como eu falei, agradecer essas pessoas que estavam do meu lado, a Deus e como eu falei, muito trabalho, muita dedicação para chegar até aqui e fazer um gol com essa camisa tão grande, que é a do Corinthians. Bom, é isso aí. Então, acho que chegamos à nossa hashtag zumbido no GE. Você que quiser participar dessa semana, manda aí o zumbido do Mosquito pra gente. Zumbido no GE. Como é que escreve? Vai. Soletrando. Zumbido. Zumbido não tem segredo, pô. Zumbido, pô. A galera já escreveu Paedia, não vai conseguir escrever zumbido, não. Me ajuda a te ajudar. Então, pô. vou aproveitar então que você falou então da Paeja no GE. Deixa eu já trazer a primeira participação. Vai lá. Antes você... Senão eu vou perder o fio da meada aqui. É só uma estatística muito legal. Vocês falaram do Arauz bastante. O Arauz ontem foi o primeiro em passe para finalização, foram 4. O primeiro em dribles certos. Sabe quantos foram os dribles? 2. Então, assim, apesar do jogo ter sido 3-1, foi legal, o Corinthians venceu. O cara que mais driblou no jogo, ele deu 2 dribles certos. Então, ainda tem muita coisa para melhorar. E, assim, uma coisa que chama atenção. O melhor do Corinthians, ou que mais a torcida repercute, é a novidade. Então, é um time que está precisando de novidade. Assim. O Léo Natel fez um gol, todo mundo fala no Léo Natel. O Gustavo Mosquito entrou, fez um gol, e todo mundo fala do Mosquito. O Arauz foi titular e pela segunda vez foi bem, né? No Mineirão também já tinha jogado bem naqueles 45 minutos iniciais do jogo. Então, o Corinthians é um time em formação, é muito curioso. Óbvio, eu até falei isso nas redes sociais esses dias. Pô, a 4ª rodada, o Corinthians está mudando metade do time para frente, do meio para ataque. É muito estranho. Tudo bem, teve a situação da parada, mas é uma falta de gestão mesmo, de elenco. Por que talvez o Thiago não aproveitou o Campeonato Paulista para chamar o Mosquito de volta? Será que ele não conhecia tão bem o Janderson e o Everaldo assim? Ele tomou decisões a partir do Campeonato Paulista sobre esses 2 jogadores, falou, opa, preciso me reforçar. Ou o Corinthians mesmo planejou isso e falou, não, vamos esperar, o primeiro semestre a gente vai com o que tem e no segundo a gente tenta reforçar.
E aí não tem ninguém para comprar, não tem dinheiro e traz o que está aí mesmo. E aí o Thiago começa a achar soluções caseiras. Então, eu ainda tenho muitas dúvidas, apesar do jogo 3-1 e tal, não dá para confiar, até porque não dá para você colocar nas costas de Léo Natel e Gustavo Mosquito a esperança de uma boa temporada do Corinthians. Então, normalmente eu sou muito otimista, mas só colocando assim esses pingos nos is que eu acho que ainda tem muita água para rolar aí nessa temporada. O certo é que o Corinthians segue também buscando opções, né? E como a Gabi falou, essa é uma característica do Thiago, que ele fez no Atlético. O Pozella falou mais cedo que 2 jogadores seriam o Renan Lodge e o Bruno Guimarães do Corinthians esse ano. É isso mesmo, Pozella? Não, na verdade, assim, o Atlético tem essa postura. Eles, de fato, têm um time sub-23 que disputa o estadual. O Thiago, por que o Thiago aproveitou tão bem no time de cima? Porque ele era o comandante desses caras. Ele treinou o Bruno Guimarães, ele treinou o Renan Lodge. E aí eu falei que o Atlético tem, na análise de desempenho deles, um scout só para análise de jogo e um scout só para prospecção de mercado. Então, não é por acaso que o Atlético tem bons valores toda hora. Então, o Atlético veio buscar aqui o Robson Bambu no Santos e fez quantos milhões de euros em 6 meses? Eles têm um scout muito forte, eles sabem usar. Cittadini, e que esse você sempre ano, cita. Léo Cittadini vieram no Santos, levaram, o Thiago conseguiu absorver bem. E esse ano, Vitinho e Pedrinho são nomes para a gente ficar de olho no Campeonato Brasileiro. São nomes que o Atlético aposta que vão vingar e que podem ser bem vendidos, podem render bons frutos para o time também. É orgânico no Atlético Paranaense. E que bom que o Thiago traz essa mentalidade para o Corinthians e tenta aproveitar melhor. Eu costumo brincar aqui entre nós que o Corinthians é um dos times que mais forma jogadores. Mas nem sempre craque, nem sempre William, Marquinhos, Malcom, mas jogadores para a Série B, jogadores de time de Série A, mediano, jogadores que compõem o mercado do futebol brasileiro. O Corinthians forma muito, muito. E aproveita pouco. Ainda assim, Claudinho está no Bragantino, o Corinthians aproveitou como? Muito mal. Será que não valeria esperar e aproveitar melhor um jogador como esse? O Thiago fez uma observação na coletiva que ele está mudando o sistema lá do Sub-23. A gente ouviu desde que ele chegou que isso aconteceria, mas até agora a gente ainda não teve resultados práticos, até por conta da pandemia, né? Nesse ano, 2 jogadores do Sub-23 subiram. O Madison, que foi usado um pouco e foi emprestado para Fortaleza, e o Rony, volante, que está treinando junto com o elenco e ainda não estreou. Pelo visto, esse Sub-23 vai ganhar mais importância de verdade aí nos próximos meses. Acho que o Thiago realmente vai começar a puxar jogadores dali. Não sei o que vocês acham sobre isso, mas parece ser uma solução interessante para um lugar que era completamente inútil dentro do Corinthians, né? Eu particularmente acho uma boa. E você, Cassucci? Acho que antes tarde do que nunca, né? Porque não faz sentido você ter uma categoria que contrata, tem mais de 30 jogadores no elenco e você não aproveita ninguém. Sub-23 tem que ser para isso mesmo. Em vez de você ficar emprestando um monte de jogador aí para o clube da Série A2, você bota para jogar no 23, você olha mais perto, você puxa para completar um treino, consegue observar melhor, ter relatórios ali mais próximos, enfim. Acho que é interessante. Assim, é interessante no contexto que você tem a categoria. Eu acho que a categoria é inútil. A minha opinião é essa, que você pode ter até o Sub-20, integra o elenco, empresta. Agora, ficar contratando, como o Corinthians faz de baseada, eu não acho interessante. Mas já que vai ter a categoria, se essa é uma estratégia do clube, que pelo menos ela seja usada dessa forma, né? De uma forma racional e não como foi ano passado. E só aproveitando que o Corinthians trouxe hoje, nessa quinta-feira que a gente está gravando o podcast, informamos no GE. Globo, Dimitri, meio-campo do Bahia, um garoto que tinha destaque até chegar na categoria sub-20, ele era um dos grandes destaques da base do Bahia. Mas quando chegou no sub-20 não virou tudo isso que se esperava dele. E o Corinthians acaba de trazer esse jogador que rescindiu um contrato com o Bahia e veio para integrar exatamente o time sub-23. Eu acho que é exatamente o modelo de negócio que a gente tem que observar bem a partir de agora. Claro que antes já era, muitas vezes a gente tratava até como piada, de tão desorganizado e ruim o aproveitamento clube tratava como piada, né? Quando você contrata um jogador de 27 anos que é e filho obscuro de conselheiro, também, né? Falta informação, falta mais abertura. Tendo mais abertura, você consegue analisar de verdade, não só ficar supondo as coisas. Quando você abre margem para suposição, você abre margem para qualquer tipo de interpretação, né, Pozella? E, por exemplo, agora o Corinthians está emprestando o Natan para um time da terceira divisão da Espanha e, de repente, pode fazer um negócio com um jogador que seria emprestado para um time de Série A2 e ia se perder, né? Como o Carlinhos, que vai acabar o contrato no fim do ano agora e acabou, vai finir. Então, é interessante para você fazer negócio também, disputar amistosos e tudo mais. Foi muito mal usado o Sub-23 até agora, né?
falando também sobre possibilidades de mercado, tem o Marquinhos também do Sport, que é jogador do Corinthians, né, Cassucci? Quem que é o Marquinhos, para quem não lembra dele? É isso aí, Léo. A gente trouxe essa notícia nessa quinta-feira no GE. O Marquinhos é um jogador que tá tendo uma boa temporada no Sport. Ele foi bem pouco utilizado no Corinthians. Talvez as pessoas lembrem, ele subiu junto com o Pedrinho. E fez só um jogo oficial, quer dizer, um jogo, né? Nenhum jogo oficial, foi um amistoso jogo que ele fez, amistoso contra o Santos no ano passado. Aí rodou, né? Ele já tinha sido emprestado por o Bangu, ano passado foi emprestado para a Ponte, agora estava jogando bem no Sport, já fez 4 gols pelo Sport. E nessa busca por jogadores de lado de campo que possam chegar ao elenco, possam agregar qualidade, características que faltam ao Corinthians, como drible, como velocidade, o Thiago Nunes e a diretoria do Corinthians estão discutindo a possibilidade de trazer o Marquinhos. Ele está com 23 anos e, assim, a diretoria e a comissão técnica ainda não chegaram ao consenso de que vamos bater o martelo e vamos pedir a volta dele, porque também não pode trazer o jogador e deixá-lo aqui sem usar. Você não pode tirar o cara que está se destacando no outro clube para ele ser reserva e nem ser aproveitado. Mas está sendo conversado e aí essa decisão tem que ser tomada rápido também, porque o jogador não pode fazer mais de 7 jogos por uma outra equipe, senão ele não pode voltar ao Corinthians. Então, é possível que a gente tenha novidades disso aí nos próximos dias. A gente vai acompanhar isso de perto, mas é outro exemplo de prospecção do mercado dentro do Corinthians até, né? Tem tanto jogador sob contrato que, às vezes, se você não tiver alguém que olhe isso daí, você vai acabar perdendo, como acabamos de citar agora, jogadores como o Carlinhos, por exemplo. Seguindo aqui, gente, para a gente continuar falando também sobre oportunidades de mercado, o Otero tá mesmo chegando, né? Já até se despediu do pessoal do Atlético. E o Janderson saiu, né, cara? O Janderson, assim, começou o ano como titular, terminou o ano passado tendo muitas oportunidades, começa o ano como titular, mas vai mal. A pandemia chegou, ele parou de jogar como titular, parou de ter chances também como entrar. Outro dia a gente falou aqui que o Mosquito foi pro banco, nem ele. Muita gente criticou isso, né? Até falou, pô, o Mosquito chegou na quinta, no sábado ele já tá no banco já. O Janderson nem no banco tá, ficou em São Paulo e foi emprestado, né, Braga? Eu tenho uma opinião sobre o Janderson. Eu acho que a necessidade acabou queimando o Janderson, né? A gente começa o ano com o Thiago atrás de um jogador para lado de campo, esse jogador não chega e ele começa o ano usando o Janderson, o Madison. Eram jogadores ali que não estavam prontos para assumir essa responsabilidade. O Janderson foi titular por 7 jogos seguidos no início do ano, né? E embora ele já tivesse uma rodagem no ano passado, entrando em alguns jogos, ganhando experiência, não era para o Janderson ser o cara desse time, era para continuar ganhando experiência, entrando aos poucos e tal. Ele se queimou um pouco com a torcida e acho que nesse momento o melhor caminho realmente era sair, jogar para um outro time de Série A, como ele foi agora para o Atlético Goianiense, e voltar com mais rodagem, mais experiência, de repente, numa próxima temporada. Um pouco de informação, um pouco de opinião nesse caso. É mais palpite do que opinião, né? O empréstimo não visa só você dar mais minutos para o cara em campo, você submeter ele a outros desafios. Tem um pouco também, às vezes, de dar uma baixada na bola do cara, sabe? De mostrar uma outra realidade para ele. Ok, o Janderson veio de clube menor, não é que não sabe como é. Mas às vezes o cara chega no Corinthians e acha que tá num outro mundo, tá num outro patamar. E às vezes você precisa deslumbrado, é normal mesmo isso, até acho. Calma, vai mais a manha, tem que ralar para chegar aqui. E o empréstimo muitas vezes funciona bem nesse sentido, né? Tem jogadores que são emprestados e voltam muito melhor. Acho que vai fazer bem para o Janderson. Ele não vinha jogando bem e já estava nisso de se queimar com a torcida, porque não aproveitava as chances, pelo contrário, ia mal quando entrava. E acho que o Corinthians foi bem nessa. Antes da gente falar, então, de Pedrinho e da sequência do Corinthians na temporada, queria trazer aqui só algumas... uma atravessada rápida aí. Outro que pode ser emprestado em breve é o Davó, né? O jogador também parou de ser levado para o banco de reservas pelo Thiago Nunes. A gente não teve a confirmação ainda dos empresários, da diretoria, que vai sair, mas é um jogador que também está numa berlinda aí, que se aparecer uma oportunidade interessante, deve deixar o elenco. E é outro que para ele talvez seja até bom para dar uma esfriada também, porque a torcida cobra mesmo, a torcida está cobrando muito, é um jogador que veio com investimento, enfim, e não teve chances, quando teve não as aproveitou. Trazendo também um pouquinho das participações da galera, o Lucas Cotti, que sempre participa aqui, mandou uma participação bem bacana, que falou que já que falamos de muitas vezes de marcha lenta e paeja nas últimas semanas, que o Arauz chegou com um tempero diferenciado nesse time. Falou que não sabe qual é a mágica que o Thiago fez, mas a mistura entre Arauz e Jô deu certo.
e perguntou pra gente se tem espaço pro Luan. Pozella, o auxiliar do Corinthians ontem, que comandou o time do Corinthians, o Fornari, ele falou sobre o Luan e por que ele não entrou na partida contra o Curitiba. O Luan perdeu espaço no Corinthians ou ele perdeu espaço momentaneamente no Corinthians na oportunidade de ontem, na oportunidade da partida contra o Curitiba? Não, eu acho que o Luan, ele pode render no Corinthians, mas um time muito ajeitado, sabe? Assim, você ter o Luan, um time que está totalmente em transformação, em constante mudança, cada jogo uma escalação. O Luan, ele é aquele falso lento. E não adianta você dar a bola pro Luan para ele construir. Ele vai achar um passe. Ele é um cara que ele acha passe. Ele não vai driblar 3 caras. O Arauz ontem fez aquela jogada do Sid Clay, que ele consegue o cruzamento e a cabeçada boa do Sid Clay, que ele constrói a jogada. Ele chega na linha de fundo, ele dribla, ele tem rapidez, teve força, cruzou certo. O Luan não é esse cara. O Luan vai achar um passe pro Gustavo Mosquito ou pro Léo Natel para entrar na cara do gol, ou pro Jô, ou pro Ramiro, como ele achou na primeira final do Paulista. Então, eu acho que tudo depende da construção do time. Eu sim acredito que do jeito que o time foi construído ontem, de fato, o Arauz era mais eficiente que o Luan. Não estou comparando nem trajetória, nem história, nem qualidade de bola, mas para esse time, para o jeito que o Corinthians jogou ontem, na quarta-feira, para quem ouviu na sexta, eu acho que o Arauz era muito melhor. E aí prevejo um futuro a curto prazo de muito mais chance para o Arauz que para o Luan, porque o time ainda está se encontrando. Então, quem sabe se daqui 5 jogos o time tiver uma cara mais bem definida, beleza, o Léo Natel conseguiu mesmo uma vaga, o Mosquito, sei lá, jogador de velocidade, alguém que consiga dar essa profundidade, o Luan volta a ser muito útil, porque ele tem muita qualidade técnica, ele sabe bater bem na bola, enfim. Não é um jogador assim para desistir, mas acho que hoje o Arauz está na frente dele. Eu acho que o Corinthians não pode, a torcida não pode desistir do Luan, pelo investimento, por tudo envolvido, assim, é muito cedo para abrir mão ou para ficar pegando no pé, como eu vi nas últimas semanas por parte de alguns torcedores. E disso que o Pozella falou de um time mais arrumado, o Corinthians ainda tem que fazer muitos ajustes, tanto na criação, né, que é uma coisa que a gente vem falando nos últimos episódios, mas também na defesa. Ontem, com 1 a mais, o Corinthians conseguiu tomar contra-ataque, tomou um gol de empate do Curitiba em casa. O Curitiba que ainda não tinha feito gol no Brasileirão. E por quê? Assim, muita gente... o Sid Clay. O Sid Clay errou na jogada. O Sid Clay demorou uma eternidade para voltar, a cobertura do Danilo Avelar não foi legal. Mas o Curitiba tinha uma avenida, né, também para avançar. É que o Uber tava com preço dinâmico ali, o Sid Clay não conseguiu pegar. Mas assim, o Sid Clay tá errado? Tá errado, mas por que essa jogada aconteceu e foi estourar lá atrás? Por que não se matou essa jogada na frente? O Corinthians em casa, com 1 a mais, perdia a bola e não sufocava, deixava o Curitiba jogar. Não pode. Então, eu acho que tem que ser feitos diversos ajustes no Corinthians. Na saída de bola, acho que tá na hora de pensar numa alternativa para o Gabriel, de jogar com o Ederson em Cantígio, de deixar um time mais fluido. O time ganha mais apoio com o Sid Clay pela esquerda, mas precisa corrigir mais a marcação. A gente fala do Thiago aproveitar jogadores, eu acho que ele também pode melhorar jogadores. O Danilo Avelar, eu acho que tem características para dar um bom zagueiro. Teve boas partidas, principalmente no Campeonato Paulista. Acho que no Brasileiro ainda tá oscilando um pouco. Mas, assim, alguém precisa chegar no Danilo Avelar e falar: Danilo Avelar, um zagueiro se posiciona assim. Um zagueiro não vai seco em todas. O Danilo Avelar, todo corte ele toma. Ele vai seco em todas. Precisa alguém chegar e falar: só cerca. Sabe quando você tá jogando Society? Alguém fala: não vai seco. Porque ele é o último homem agora. Não tem ninguém atrás dele agora. Tem só o Cássio atrás dele. Essa é a diferença, inclusive, que o Felipe Melo, até no Palmeiras, falou outro dia no Seleção. Eu tava vendo ele falar que é isso. Quando você é o zagueiro, você não pode errar, cara. E tem esses problemas defensivos e na frente é a mesma coisa. Não é um time que tabela com tanta facilidade. Ontem foi melhor. Foi um time que foi mais envolvente, que conseguiu finalizar mais. Mas ainda precisa ter mais fluidez nesse jogo. E aí, quando o time crescer, vai ser muito mais fácil encaixar o Luan nesse time. Não, e aí o Thiago fala muito sobre esse rótulo e tal. Desculpa, Léo, que ele não gosta de rotular. Mas é inegável. Assim, tudo bem, o Gabriel pode proteger um pouco mais a zaga. É inegável. E quando ele coloca 2 meio-campistas soltos, mais soltos, Ederson e Cantilho, Camacho e Cantilho, o time joga muito melhor, pelo amor de Deus. E óbvio, os caras de beirada, os caras que agridem. Se não fica naquele toca, não chega a lugar nenhum. Legal, o Corinthians teve 50% de posse, como ele falou na coletiva de terça-feira contra o Grêmio. E quantos chutes no gol deu? 5? É uma posse enganosa, né? Uma posse... Isso não quer dizer nada, você tem que agredir o adversário. E ele sabe disso também. Então, assim,
o segundo tempo, eu acho que jogos em casa contra adversários tão mais fracos assim, ou em tese mais fracos, tem que colocar o meio campo mais solto, o Ederson e Cantilho ou o Camacho e Cantilho. Não dá para ficar usando o Gabriel, que ele não tem essa qualidade de passe, não adianta. E é legal ver o Cantilho jogando, né? Virando bola, lançando. É legal ver jogador que acelera o jogo desse jeito, né? Me lembra muito o Perdigão, quando chegou no Corinthians. O Perdigão virava umas bolas assim, ó. É que à tarde a gente vê Champions League, cara, aí você vê como é que a bola gira de um lado pro outro do campo. Acho que o que o Corinthians tem mais próximo disso, e ainda assim é distante, é o Cantillo mesmo, que tenta inverter uma bola, a bola chega no Gabriel, o Gabriel passa pro cara do lado tentar passar pro outro cara, né? Hoje, Jô e Icardi, hoje, 20 de agosto de 2020. Pra cobrar pênalti ou... O Jô é mais confiável, né? O Jô é 100% mais confiável do que o Icardi. Mas o Jô é muito embaçado, né, cara? O Jô, eu gosto muito do Jô e é legal ver ele... A gente já tinha visto em 2017, mas está podendo ver agora de novo com um elenco mais novo. Como ele chama os moleques, como ele incentiva antes do jogo, durante o jogo. E mesmo de relatos que a gente ouve assim, da liderança que ele exerce, foi uma baita contratação do Corinthians. A gente pode falar de valores, dos problemas, mas em campo não, é diferenciado mesmo. E é um cara que mudou muito também, mudou de postura, né? Aquele jogo do Atlético Mineiro de 2013 é outro jogo, cara. O jogo que voltou pro Corinthians é outra pessoa, enfim. Isso é até papo para outro podcast, até pro dia que o Jô participar aqui do GE Corinthians, só para trazer aqui. O Jô de Deus é demais, velho. Esse é o Jô de Deus. O Jô deve estar dando graças a Deus nessa brechinha do calendário, hein, nessa semana livre aí, porque jogou todas desde que chegou, né? Pois é. Esse é o próximo tema pesado, nosso até. Hein? Jogo contra o Bragantino, o Mirassol. Faziam 8 meses que ele não jogava uma partida de futebol, né? É mais do que o dobro do tempo do que todos lá que estavam sem jogar partida de futebol. Mas enfim, só para trazer uma participação da galera aqui, o Nicolas Joloidovski, se eu pronunciei o nome certo dele aqui, participou com a hashtag da semana passada, até falando do câmera lenta no GE, falou que tá na hora de tirar o Ramiro do jogo, porque a equipe perde muita amplitude e profundidade e deixa o time em hashtag câmera lenta no GE, como ele disse. O Robinho também pergunta aqui, o Robinho não, desculpa, o Robinho fala aqui do Cartola do Jô, o Jô até falou que não gosta muito disso, né? E o Gustavo Inocêncio falou aqui que o Thiago tem que dar um despertador pro Luan, porque o Luan tá meio que dormindo um pouco. Enfim, falando sobre Ramiro, mal de novo ontem, né, Cassucci? Não foi legal. O primeiro tempo dele, tanto que foi sacado no intervalo, ele era lançado, não conseguia chegar na bola, errava passe curto. Era um jogador que eu tinha muita expectativa, né? Porque quando ele jogou em janeiro foi muito bem, acho que foi um dos destaques do time, mas não tá legal nesses últimos jogos e não vou me surpreender se o Thiago sacá-lo. Agora o Pozella estava discordando agora há pouco, você acha que tem que bancar o Ramiro, é isso, Popô? 100%, o Ramiro é o balanço. Sabe o balanço? Toda a bateria tem um balanço, toda a torcida tem um balanço, todo time tem um balanço. O Ramiro é o balanço, ele é o perfeito balanço. Beleza, ontem ele tava numa noite muito... um pouco desbalanceado, vai. Tá dando um zumbido aí essa bateria, velho. Ele é o balanço que o Fagner precisa. Pro Fagner ser feliz, ele precisa do Ramiro. Aliás, o Fagner não foi bem ontem, né? Mas não foi bem também por conta do Ramiro, porque o Ramiro faz os movimentos que não favorecem o Fagner. Mas se o Ramiro erra muito, o Fagner dificilmente vai conseguir jogar. Mas o Ramiro é o famoso, é o matador em silêncio. Craque silencioso. Você não vai perceber e ele vai usar silenciador para fazer gol no outro time. Alguém pode dizer que ontem ele foi um matador de contra-ataque, matador de jogada. Sim, ele vai falar isso daí. Ele errou 2 finalizações que, cara... Ele foi muito mal. Ele foi muito mal. E na realidade, como o Sus falou, ele não tem jogado muito bem. Mas eu ainda acho que ele é um cara muito importante para funcionar um possível esquema que ainda está para nascer no Corinthians. É isso, acho que a gente conseguiu matar bem a partida contra o Curitiba, a vitória contra o Curitiba, conseguimos falar bastante dela. Acho que a gente tem que falar para encerrar o podcast desta quinta-feira, né? Esse episódio de número 64. 64, tô certo? 64, isso mesmo. Hashtag zumbido no GE. Hashtag zumbido no GE, para quem quiser participar do episódio. Tá aí a opinião do Mosquito. Mas pra gente encerrar... a gente vai trazer o Mosquito falando a hashtag do programa dessa edição, hein? Quero só ver. Vai trazer isso aí. Ó, pra gente encerrar então o nosso programa, nessa semana, muitos zumbidos, muita informação cruzada sobre Pedrinho, sobre a venda do Pedrinho, se iria voltar, se não iria voltar.
se tinha sido concretizada, se ela era casada com a do Ione ou não era. O que aconteceu nessa semana, Bruno Cassucci, e por que tivemos todos esse zumbido, essa informação mal contada, digamos assim? Lá vamos nós no papel de ser chato aqui, né? E falar de como o Corinthians Parafraseando Ana Canhedo, nem a NASA consegue explicar essa negociação. Tudo é mal explicado no Corinthians, né? Mas vamos trazer para o torcedor que ainda não está sabendo o que aconteceu. O Corinthians, inicialmente, receberia 20 milhões de euros na negociação do Pedrinho. Foi um valor anunciado pelo Benfica, porque o Corinthians não divulgou os valores na época. E, em resumo, agora vai receber 18. Antes, teria que pagar 3 milhões pelo Johnny Gonzalez. Agora, se livrou dessa pendência, liberando o jogador. A minha reflexão é melhor você ficar com 18 milhões sem um jogador, sem um atacante, ou com 17 milhões e ter um jogador numa posição carente. O entendimento da diretoria do Corinthians é que não é só por 1 milhão de euros. Além de você ter que pagar esse 1 milhão de euros para ficar com o Johnny, você teria que bancar todo o salário dele. Só que o Corinthians já sabia disso lá em fevereiro, né? Em resumo, eu acho que assim, o Johnny não tinha nem que ter vindo. Era para fazer a venda do Pedrinho pura, de preferência pegar 20 milhões. Não conseguiram. Agora, com o Pires na mão, para evitar uma briga na FIFA, para receber os 20 milhões, porque precisava da agilidade para ter esse dinheiro, porque o Corinthians conta com esse dinheiro para pagar 3 meses de salário atrasado, para pagar a parcela de outros clubes, de compras de outros clubes, uma série de dívidas aí que o Corinthians teve. O Corinthians fez esse bem bolado e topou pegar os 18 milhões, mesmo com o Benfica pagando só no ano que vem, a primeira parcela, o Corinthians com o contrato em mãos já vai conseguir antecipar o valor da venda do Pedrinho. E esse dinheiro, é bom dizer, né? O Corinthians ele não recebe do Benfica agora. O Corinthians, ele, como já adiantado pelo Matias aqui, o diretor financeiro do Corinthians, o Corinthians já tentava esse dinheiro por meio de um banco, antecipar toda a quantia, ao invés de receber em parcelas, como foi a negociação com o Benfica. E de certa forma, o Corinthians precisava que o Benfica desse o acordo final, né? Assinasse o cheque, né? Mesmo que você não fosse descontar o cheque, acho que essa é a melhor forma de explicar, o cheque precisava estar assinado. E agora o cheque está assinado, né, Braga? Agora o Corinthians sabe que vai ter esse dinheiro do Pedrinho algum dia e vai antecipar esse dinheiro já. Esse dinheiro deve chegar logo, né? O Benfica vai dar a transferência. Com essa transferência, o Corinthians vai conseguir fazer o adiantamento no banco. Vai pagar ali uma porcentagem também por esse adiantamento, vai perder uma fatia. Nessa história toda, o que incomoda, na verdade, são as pontas soltas, né? Se a gente voltar um mesinho atrás, lá o Corinthians ia devolver o Ione porque o contrato permitia. Ele não fez 5 jogos, tinha feito só 4, então era só devolver. Aí o Benfica entendeu que não, que o negócio era casado e que era um desconto, e aí tem a briga. Parece que as coisas não são muito bem conversadas, né? E aí fica sempre uma ponta solta, uma polêmica aqui, uma polêmica ali. Um zumbido no GE. Enfim, também concordo com o Cassucci, não era nem pro Ione ter vindo, eu acho que de repente a comissão técnica emocionou, falou, traz que eu quero, eu preciso e tal, e aí o negócio ficou desse jeito. O Corinthians deve receber esse valor agora, no começo de setembro, e botar a casa em ordem, pelo menos na questão dos salários. É aquela questão, né, eu preciso do Ione, mas enfim, uma coisa interessante nessa negociação toda, Pozella, é que o Corinthians, de certa forma, se beneficiou muito com o câmbio, né? Então, de certa forma, o Corinthians não perde dinheiro, né? Pode até ser, Léo. De fato, pode ser. Né? Desculpa, não tem discussão isso. O câmbio, o euro valorizou em relação ao real. O que eu acho que o Corinthians perdeu muito foi credibilidade com o Benfica, porque, ok, tinha esse gatilho no contrato do Ione, mas não é uma coisa normal. Com certeza o dirigente do Benfica não ficou feliz com essa devolução. Eles apertaram as mãos, mas aí o Corinthians usou o contrato para devolver, né? Beleza, um acordo de cavalheiros, mas olha aqui, ó, na linha fina aqui, ó, tá escrito que se a empresa X, então assim, não foi legal o comportamento, não foi legal não ser transparente, o que é recorrente no Corinthians, e é uma prática péssima, já que a chapa chama transparência. É um absurdo não divulgar quanto foi. Eu lembro bem, estávamos nós no Paraguai, no jogo da pré-Libertadores, conversando sobre essa negociação do Ione e do Pedrinho. A gente perguntou à representante da diretora do Corinthians, mas é uma venda casada? O Pedrinho vai, o Ione vem? Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E hoje, aí, ó, depois de alguns meses, a gente vê que sim, era casada. Olha o que aconteceu com a venda.
Então, o Corinthians poderia ter vendido o Pedrinho pelo mesmo valor do Everton Cebolinha, mas por N razões não conseguiu. Então, beleza, o dinheiro pode ser um pouquinho mais, porque o euro valorizou, mas a condução do negócio é péssima. O jeito como é feito... A valorização do câmbio não é um mérito da diretoria, né? Exato. A valorização do Outra, câmbio é uma se a venda consequência fosse mundial. por 20, se a venda fosse por 20, o câmbio também estaria valorizado, tá? Acho que não Também ia ganhar estão mais. considerando isso. Também ia ganhar exato. mais. Exatamente. Então, não adianta dar essa desculpa, e foi muito mal, mais uma vez, muito mal gerida a negociação e mal feita. Eu acho que dá pra dizer que o que mais incomoda a torcida realmente é o que o Cassucci falou, é a falta de transparência, a falta de deixar claro o que são as coisas. Parece que às vezes a diretoria, e talvez até com razão, porque tem que ter mesmo respeito à torcida, mas não tem só respeito, tem medo da torcida, tem medo de contar a verdade, sabe? Por isso que a gente valoriza de novo o que o Thiago falou no começo do programa hoje, né? O Thiago falou na coletiva e a gente trouxe aqui. Por ser sincero, por chegar e abrir o jogo mesmo, falar, ó, esse time aqui não vai não vai bater campeão. Esse time aqui não é para ser campeão. E ainda nessa linha ele de não transparência... ele não usou essas palavras, né? Ele falou, a gente quer superar as campanhas de 2019 Mas ele deixa claro, 2018. né? Ele deixa claro que o objetivo não é bater o Flamengo. Ele passa a mensagem de que, ó, gente, tô fazendo um trabalho aqui, vocês não vão gostar muito de ouvir, mas é um trabalho tijolinho, vai devagar, tenha paciência. Quem prestar atenção vai entender, né? Sobre isso, a gente estava falando da transparência, de como há ruídos na comunicação do Corinthians. A gente está em 20 de agosto e até agora a gente não sabe de onde veio o dinheiro para comprar o Luan. O Corinthians não fala, o Corinthians não explica, o Corinthians... tudo é meio nebuloso, é tudo meio estranho. Essa é a gestão do clube que a gente fala recorrentemente aqui no podcast. Pois é, e é aquele papo que a gente falou também de novo agora há pouco também, né? Quando você não dá informação, você abre margem para qualquer tipo de suposição, e aí não precisa ser nossa suposição. O torcedor também tem cabeça, o torcedor tem direito de supor as coisas também, né? Então, enfim, acho que deu pra gente fazer um bom resumo do que foi essa semana do Corinthians, falamos um pouquinho do jogo, falamos entre o jogo sobre todas essas questões extra-campo que o Corinthians tem trabalhado e que refletiram no jogo. Só para mandar um abraço pra galera que participou com a hashtag da semana passada, a hashtag Câmera Lenta no GE, o Gustavo Saab, o Gustavo Inocêncio, que falou aqui do despertador do Thiago, o Márcio Flores aqui fala pra gente também, falou do comentário dos cartões do Gabriel. Não tomou cartão amarelo o Gabriel, hein? Não tomou cartão amarelo. Eu falei que ele ia ser suspenso, não foi suspenso. O Thiago ele jogou só metade do jogo. Tem isso também, então tem... Aí, tá vendo? Não tem uma verdade 100% aqui, né? O Thiago Muro mandou aqui pra gente também, falou que tem mais receita do que no programa Mais Você. Aí Thiago Muro? Thiago Muro é primo do Pozella, que não sai do Muro. Sempre todo palpite dele é no Muro. Mas ele tem razão, cara. E se for para falar já que nesse podcast a gente não fez nenhuma analogia gastronômica, dava para fazer do mexidão, né? A gente falou de paeja, ontem foi o mexidão. Pegou tudo que tinha na geladeira, o Thiago Nunes... Chegou aí, hein? Chegou aí uns ovos fritos, chegou uns camarãozinhos pequenininhos, sabe? Ainda não é o lagostinho. Sabe aquele fim de mês que ainda não caiu o vale, você tá meio derrubado de grana, você abre a geladeira, pega tudo que tem lá e faz um mexidão. Arroz de forno, né? Arroz de forno. Tinha as paradas no armário. Tinha as coisas no armário guardadas ali há algum tempo, você mal via. Você falou, não, peraí, deixa eu achar. Trouxe e deu eu tenho a teoria que você colocando creme de leite e queijo no arroz, pode colocar qualquer coisa depois lá que tá tudo certo, cara. Tem restaurante que ganha dinheiro com isso, cara. E um tropeiro aí que a gente não falou, gente, para arredondar também no podcast, o Otero, né? Já tá na prateleira aí do Corinthians, já chegou, já tá fazendo exames. A gente ainda tá apurando detalhes dessa transferência, porque assim, o empréstimo do Otero vai ser por 1 ano, até o meio do ano que vem. E é justamente quando acaba o contrato dele com o Atlético Mineiro. E aí estão discutindo lá, vai renovar com o Atlético para ser emprestado? A tendência, informação que a gente já ouviu, mas ainda está tentando confirmar, por isso ainda não tem nenhuma nota no GE, mas possivelmente quando você escutar esse podcast já vai estar no ar essa informação, é que o Otero, depois do empréstimo, fica em definitivo ao Corinthians, mas com um percentual ainda ligado ao Atlético Mineiro. Então fica ligado aí no GE.globo, em breve a gente trará mais detalhes, mas já dá para falar que o Otero vai jogar assim no Corinthians, já está aqui em São Paulo, já está no clube, já fez os primeiros exames e em breve vai ser confirmado como reforço do Timão.
tá sentindo a garoa paulistana que tá caindo nessa quinta-feira, o friozinho. Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço pro Fábio Rosini, que mandou uma mensagem muito bacana pra gente aqui, falou que ele escuta podcast há 13 anos e que o GE Corinthians é justamente o produto que ele esperava pro torcedor corintiano. É isso que a gente espera mesmo, que vocês gostem bastante. E canal sempre aberto, vocês conhecem a gente aqui, vocês têm as nossas redes sociais. Eu sou @LameBianchi, tenho o @Bruno Cassuccio, @Pozella, uma Bragatello, a Ana, canal sempre aberto para você mandar a sua opinião, sua participação, falar o que você gosta, o que você não gosta, sugerir tema, sugerir formato de programa mesmo. A gente está aqui para fazer um programa para vocês e é sempre legal quando vocês participam. Agradecendo também a todo mundo que participou hoje, o Leandro Arantes, o Guilherme Cibuta, a Patrícia, o Gustavo de novo, o Lucas Cotti, enfim. Participem sempre, mandem suas interações pra gente, que a gente sempre tenta trazer aqui a voz de vocês, que talvez em breve tragamos de verdade a voz de vocês. Estamos vendo como é que a gente vai fazer isso. Novidades nos próximos capítulos. Você ouve... Vai trazer os avós deles? Como é que vai ser isso? E os avós, não? Os únicos da voz que tem aqui, a gente não sabe nem se vão ficar, né? Mas enfim, a gente vai trazer novidade em breve pra vocês aqui. Ouça o GE Corinthians no Globo Esporte, no GE, né? No ge.globo/podcast, na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify e no Deezer. Muito obrigado, Vitor Pozella, que tá estilosíssimo na redação da TV Globo. Ó, vou descrever pra vocês: blusa rosa, uma blusa por baixo preta, um topete invocado e um bonezinho pra disfarçar quando ele tá com vergonha. Muito obrigado, sempre uma honra bater esse papo com vocês. E vale lembrar, o Corinthians respira nesse final de semana. E na quarta-feira, o Rogério Ceni na Arena. É sempre uma atração, um dos maiores ídolos da história do co-irmão São Paulo Futebol Clube. Visita a Arena Corinthians mais uma vez. E dessa vez ele não receberá elogios, porque não teremos torcedores lá para falar nada pro Rogério. Rogério Ceni, o Fortaleza, que aprontou nessa rodada para cima do Goiás. Então é bom o Corinthians colocar... Só tô usando os clichês hoje, as barbas de molho. Pô, ela tá inspirado hoje. Obrigado, Cassucci. Valeu, Léo. Valeu, galera. Aquele pedido de sempre, né? Pra indicar pros amigos do podcast, pra se inscrever, pra comentar lá, dar 5 estrelas no tocador, dar uma moral pra gente aí. Cada vez mais gente se juntando ao podcast, ouvindo a gente. Tá bem legal a participação. E quem sabe nas próximas semanas também poderemos ouvir a fiel torcida. É isso também. Muito obrigado também pro Marcelo Braga, que quando eu falei da roupa do Vitor Pozella, ele já até levantou a sobrancelha lá, porque a gente admira, né, o estilo dele, né, Braga? É um cara, tem um garbo e elegância, né? Hashtag zumbido no GE, reclamações, elogios. Quer dizer, elogios você manda pra mim, pro Pozella e pro Bruno, reclamações só pro Léo, tá? Valeu, galera. Boa semana aí. É isso, só para passar para vocês a agenda do Corinthians, que recebe o Fortaleza na quarta-feira que vem, no dia 26, na Arena Corinthians. Depois tem uma sequência daquelas, a sequência danada, que é São Paulo fora de casa no outro domingo. Quarta-feira, dia 2, Goiás e Corinthians fora de casa. Depois recebe o Botafogo no sábado, dia 5. E aí tem o final dessa pequena maratoninha, né? Contra o Palmeiras em casa no dia 10 de setembro. Muito obrigado a você que ouviu a gente. Eu sou o Leonardo Bianchi. Esse daqui foi mais um GE Corinthians.